não posso. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui novamente, depois de alguns dias. Hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar da cura da sogra de Pedro e da pesca maravilhosa. Nós vamos falar aqui no capítulo 4 do livro de São Lucas, no verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admirava a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falava entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai? No começo do trabalho de Jesus, da sua pregação, eles não conheciam Jesus, eles não sabiam a este respeito, nenhum homem tinha feito o que Jesus estava fazendo, então eles admiravam. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Jesus começou a ser divulgado, a sua fama cresceu, irmãos. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se, logo servia-os. E a pôr do sol, todos os que tinham enfermidades de várias doenças lhes trazia, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saía demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinha, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Aqui, irmãos, algo importante dos primeiros milagres de Jesus, que Jesus começou a executar. Muitas vezes, irmãos, nós somos tão ingratos
e incapazes de fazer o que Jesus nos manda fazer, o que Jesus determinou que nós fizéssemos. Conheci o pastor Lino, ele, um homem de fé, de segurança, tinha certeza do que fazia e falava. Ele disse que ele foi visitar uma irmã que estava doente, estava com muita febre, e ele chegando na porta da casa da irmã, entrando ali, ele disse: irmã, levanta e vai fazer um café para nós. Naquele mesmo momento, o irmão se levantou e foi e fez o café para o irmão. E eles tomaram o café. Ela foi curada instantaneamente pela palavra. Nós temos testemunho de nós mesmos, irmãos, daquilo que nós fazemos. E muitas vezes deixamos tudo para trás, porque nós somos rebeldes. Nós deixamos o caminho do Senhor para seguir outro caminho. Muitas vezes cansados, irmãos, da lida, cansados do tempo que se vão passando, e os dias se vão, e os anos também, e nós começamos, irmãos, a esfriarmos na fé. Mas não é assim. Nós devemos continuar. Continuar, irmãos, nesta fé que Jesus nos outorgou. Palavra difícil, né? Outorgou. E assim nós vamos vivendo desse jeito, irmãos. Porque nós somos vacilantes, nós vacilamos muito. Ou nós não chegamos a Cristo realmente como devíamos chegar. Devíamos chegar realmente a Cristo em todos os momentos de nossas vidas. Eu me lembro, irmãos, que uma vez tinha um filho, o filho Ari, o primeiro filho, ele estava doente da garganta. Eu levei ele no médico. Chegou lá, o médico examinou e falou que a garganta estava fechada. Ele não conseguia comer nada. Voltei do médico, levamos à igreja, os irmãos orou por ele. E ele melhorou. Mas tem assunto, irmãos, que é para nós fazer e não é para outros fazer. O que é para nós fazer, outros não podem fazer. O problema que ele tinha era para mim fazer. Não era para outros fazer. E os irmãos na igreja fizeram isto, oraram por ele, ele melhorou. E depois voltou novamente. E ele ficou uma semana inteirinha, irmãos, com aquele problema. Uma semana inteira com aquele problema. E ficou 7 dias. E um sábado eu estava jejuando e orando. Naquele tempo, irmãos, eu jejuava e orava. Eu buscava a Deus. Eu me cheguei ao Senhor. E eu, irmãos, cheguei na hora do almoço e perguntei para ele. Disse: Ari, tem fé para ser curado? Ele falou: tenho. Falei: quantas vezes orou hoje? 7 vezes, pai. Tem fé para ser curado? Ele disse: tenho. Eu disse, orei por ele. Não foi uma oração longa, irmãos. Foi uma oração curta. Que muitas vezes nós começamos a orar, ficamos 1 hora orando, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Mas de nós requer somente uma palavra, irmãos. Porque, irmãos, Jesus ele nunca fez sermão a esse respeito. Ele nunca fez uma oração longa. Jesus estava preparado para isso. Pegou uma pessoa, irmãos, quando essa pessoa, muitas vezes, o pastor dá uma oportunidade para uma pessoa e aquela pessoa diz: irmão, eu não estou preparado, mas eu vou fazer assim mesmo. Muitas vezes o pastor chama o irmão para cantar um hino e fala: irmão, eu não me preparei para cantar este hino. Eu não me preparei para trazer esta palavra. Mas o Senhor é bom, é para Jesus. O crente, irmãos, deve estar continuamente preparado para esse momento, para louvar a Deus ou para trazer a palavra,
ou para orar pelos enfermos, ele tem que estar preparado. Irmãos, e eu orei para ele e disse: Ari, quando eu voltar à tarde, você já está comendo. Fui para o serviço, quando eu voltei outra vez, irmão, à tarde, ele estava são. E até hoje, irmãos, e até hoje, nunca mais aconteceu isso com ele. Irmãos, era para mim ter feito isso na hora, instantaneamente. Mas não, eu não fiz instantaneamente. Eu deixei o tempo passar. Nós vemos, irmãos, que tudo que Jesus fazia instantaneamente. Aquela mulher que tinha aquela enfermidade, aquele fluxo de sangue, ela disse: se ao menos eu tocar na hora do seu vestido, estarei curada. Somente isso, irmãos, ela acreditou que ia acontecer. Se eu tocar apenas no seu vestido, eu serei curada. E aconteceu, irmãos. E aconteceu. Tudo que Jesus fez foi instantaneamente. Jesus não chegou ali, não chamou os discípulos para orar. Mas não. Ele fazia instantaneamente, ele fazia realmente no momento certo. Nós admiramos quando Pedro desceu e chegou na casa de Enéas. E ele estava doente, já 8 anos ali em cima daquela cama. Ele disse: Enéas, Jesus te dá saúde. Levanta e faz a tua cama. E ele instantaneamente levantou daquela cama, irmãos. E é assim que devemos fazer. É assim que devemos fazer. Nós não devemos fazer aquela oração faraônica, não, irmãos, que leva 1 hora, 2 horas, 30 minutos. Não. A oração é curta, nós devemos estar preparados para isso, para tudo, irmãos. E aqui nós vemos que a sogra de Pedro levantou naquele momento, já foi e já servia a eles. Já estava fazendo alimento para eles, estava servindo a eles. Instantaneamente. E a fama de Jesus corria por todas aquelas cercâneas, irmãos. A sua fama corria por todos aqueles lugares. Jesus começou, irmãos, a fazer esses milagres. E Jesus começou a ser divulgado. E nós vemos aqui, irmãos, embaixo, a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores havendo descido deles, estava lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes. Mas aqui tem uma coisa importante, irmãos, que Jesus estava ali ensinando, pregando a palavra. Jesus se retirou da terra, irmãos, e foi lá para o mar, distante deles. E Jesus falava para eles, e não era pouca multidão, eram muitos. E Jesus ali, irmãos, falava para eles, sem aparelhos de som, sem nada. E eles ouviam. Como era que isso acontecia naqueles tempos? Se pregar para 3.000, 10.000 pessoas ou mais, e eles ouviam a palavra. Quando eu passei a conhecer o Evangelho, irmãos, antes disso mesmo, não tinha aparelho de som. Se ia pregar o Evangelho nas praças sem aparelho de som. E as pessoas ouviam e aceitavam Jesus.
E o verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, olharam um para o outro, olharam, e fazendo assim, colhera uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Importante aqui, irmãos, que Pedro disse, que em outro lugar diz que eles falaram, tendo nós pescado à noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colhera uma grande quantidade de peixes, e rompendo-se-lhe a rede. E fizera sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E fora e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro, quando viu tudo isto, irmãos, ele se sentiu uma pessoa, irmãos, inadequada. Ele se sentiu um pecador, uma pessoa que não tinha condições de estar ali perante Jesus. Ele disse: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vejam uma coisa aqui, irmãos, instantaneamente eles decidiram deixar tudo aquilo para trás. Todos aqueles peixes. Simão e os seus companheiros poderiam ter dito, mas nós vamos deixar tudo isto e seguir esse homem que nós não conhecemos direito. Mas não, irmãos. Jesus chamou e eles deixou tudo ali e seguiu Jesus. Aqueles peixes ali, irmãos, talvez tenha sido distribuído com as pessoas necessitadas, os pobres ali, mas eles deixaram tudo para trás. E assim, irmãos, acontece conosco de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Muitas vezes Jesus nos chama e nós deixamos naquele momento, irmãos, nós deixamos tudo, irmãos, para trás. E muitas vezes no decorrer do tempo, irmãos, nós voltamos a buscar tudo aquilo outra vez. Assim como aconteceu com a mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma, mas ela olhou para trás. Ela olhou para trás, deixando aquela cidade maravilhosa, que ela tanto tempo morou naquela cidade. E ela agora deixava tudo para trás, não levava nada. Os móveis, todos os seus utensílios que eles possuíam, deixou tudo para trás. E ela agora olhava para trás. E se converteu em uma estátua de sal. E assim acontece conosco, irmãos. Nós olhamos para trás, vamos outra vez buscar tudo aquilo que nós deixamos, que nós desprezamos, e nós, irmãos, viramos uma estátua, não de sal, mas como que uma imagem, irmãos, que não fala, não vê, não ouve, não anda. Nós nos tornamos, irmãos, deste jeito, porque abandonamos os conselhos do Senhor.
Mas aqui, irmãos, eles deixaram tudo aquilo, deixaram os peixes, deixaram os barcos e seguiram a Jesus. E seguiram a Jesus. E agora Jesus proclamando o Evangelho. No verso 43 do capítulo 4. Ele, porém, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinha para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. O maravilhoso de Jesus, irmãos, não era as curas. A maravilha em Jesus, irmãos, é o evangelho, a salvação, a nossa salvação, que ele veio nos dar. Irmãos, interessante aqui. E ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Nós vamos ver lá em Apocalipse, irmãos. Nós vamos ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Apocalipse. Uma parte que os homens não falam, eu não sei porquê. No livro de Revelação, João, quando foi arrebatado, que Jesus lhe mostrou todas as coisas, ele viu isto aqui, irmãos. Depois outra vez, nós vamos entrar detalhadamente nesses versos. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. João viu, irmãos, este anjo voando pelo meio do céu. Uma figuração, irmãos, uma figuração. E este anjo, irmãos, era o próprio Jesus, anunciando o evangelho. E aqui nós vemos aqui o Senhor falando. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. O Senhor foi enviado para isso, irmão, para nos trazer o evangelho. Jesus fazia cura? Fazia cura. Quando Jesus mandou os discípulos a pregar o evangelho, que eles voltaram e disse: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus diz: não vos maravilheis por isso, mas alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Jesus: não vos ficais maravilhados, porque os demônios lhes são sujeitos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Muitas pessoas, irmãos, se gloria de ter curado, de ter expulsado o demônio. Se gloria: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou poderoso, eu tenho poder. E muitos homens se tornam como deuses. Tem pessoas, irmãos, que leva lenço, que leva toalha, leva tudo destes homens que curam. Mas Jesus está dizendo aqui: alegrai-vos antes, irmãos, por estar os vossos nomes escritos nos céus. É o que Jesus, irmãos, quer de nós. O que o Senhor quer de nós é isto, irmãos. Por isso, irmãos, nesse momento, os irmãos,
Nós vamos lembrar mais uma vez. Aqui, irmãos. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detinha para que não se ausentasse deles. Irmãos, verdadeiramente, quando nós estamos juntos com Jesus, nós não queremos deixar Ele, irmãos. Quando realmente Jesus, irmão, nos converte, nós não queremos deixar Jesus. Porque é tão gostoso, irmãos, estar com Jesus. É tão gostoso, é tão maravilhoso, irmãos. Nós nos sentimos, irmãos, totalmente seguros com Jesus. Quando Ele nos converte, irmãos. Porque há uma convenção, há o convencido e o convertido. Quando Jesus converte a pessoa, jamais ele deixa Jesus. Quando ele é convencido, ele deixa. Mas quando Jesus converte ele, ele não deixa Jesus. Porque Jesus segura ele, irmão. Não que essa pessoa seja forte, não que eu seja forte, não que os irmãos sejam fortes, mas Jesus é quem nos sustenta. Jesus é quem nos guarda. Jesus é quem nos guia. Jesus é quem nos fortalece, irmãos, para que prossigamos nessa jornada. Irmãos, mais uma vez aqui termino esta palavra, mas volto outra vez para concluir, irmãos, a palavra, os versos lá de Apocalipse 14, 6 e 7. Uma confirmação fazendo uma explanação daquilo que é aqueles versos, corresponde àqueles versos. Eu agradeço uma vez mais ao Senhor Jesus Cristo pela bondade e a misericórdia. E peço ao Senhor Jesus que Ele derrame das suas bênçãos sobre aqueles que me ouviram, aqueles que hão de ouvir, e que seja multiplicado a graça e as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus Cristo vos fortaleça sempre, irmãos, para que não venhamos, irmãos, a nos desviar dos caminhos do Senhor. É que eu peço ao meu Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre os irmãos, fortalecendo-os e os abençoando, dando poder, autoridade e virtude para que continue nessa jornada, até o dia final. Assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais tarde, irmãos. Nós voltamos outra vez.